O Amor e o Dinheiro, que fala que é a face da mesma pergunta, né? Onde o dinheiro e o amor ele obedece à mesma lógica interna, ok? Eles não são apenas experiências externas como a gente imagina, né? Ele, na verdade, ele tem uma resposta diretamente com a forma como a gente percebe, valoriza e se posiciona a partir dos nossos vínculos, né? E isso tem muito a ver com a forma como a gente percebe a 3D e a 5D que a gente vai ver hoje. Então, toda a nossa relação com a forma como a gente percebe o mundo, a gente valoriza e se posiciona, está muito ligado com as dimensões internas, né? Então, como eu estava explicando aqui, na cruz da encarnação do planejamento, a gente tem a visão das 3D. Então, quando a gente fala da transição planetária, que vai levar a gente para esse processo, né, de mudança do apego material para o caminho do apego, para o caminho espiritual, é justamente correlacionado à maneira como a gente percebe e valoriza o mundo. Então, como eu trouxe para vocês na vivência anterior, né? A gente estava num caminho onde os valores era percebido, a nosso valor era percebido a partir do campo do que eu fazia, né? O quanto eu valho, né? A gente trouxe. Quando a gente olha para o campo dos valores, né, da velha era para a nova era, é justamente a maneira como a gente está percebendo essa mudança. Então, o dinheiro e o amor, ele sai dessa visão onde a gente só vê como relação física. Por quê? Porque o campo da 3D é justamente o campo yin, né, que nos liga à Terra. Tá? E o campo da 5D, eu já volto nesses slides, tá, gente? O campo da 5D é o que vai unir o Yang em nós, né? Então, ele é a integração desse Yang, ele é a integração da relação consciente que a gente vai começar a ter. Então, na velha era, que era da curso do planejamento, a consciência humana, ela estava muito mais instintiva, ela estava muito mais na percepção do automático. A gente aprendia a partir da repetição, então tudo aquilo que era muito repetido para a gente vivia, porque ela vinha pelo campo do instinto, né? Então ela pegava o centro, os centros de forças ligado ao básico, né, a sobrevivência, as emoções, que é o campo emocional, e o instinto, que era a linha do plexo solar, né, onde a gente tem a força do corpo, né, que leva a gente a viver sobre a pressão, viver sobre o fluxo das emoções, o fluxo do humor. Então, a gente, né, teve uma percepção social onde a gente estava muito ligada nas estruturas externas, convencionais, tá? E ligado, né, ao campo de sobrevivência em torno da sobrevivência da família e do grupo. E isso gerou para a gente, dentro do campo de relação, tá? E quando a gente fala de relação, tá ligado aos afetos, que é o amor, e tá ligado ao campo do dinheiro, muito em forma do quê? Do material, muito numa visão da gente da Terra, né? Esses dias, eu vou até pegar esse gancho, eu vi um filme, né, que estava representando a civilização maia, e no filme lá eles estavam mostrando exatamente a capacidade de sobrevivência, né, daquela civilização, como eles lidavam. E aí eu fui observando esse aspecto, né, do instinto de sobrevivência e o quanto a humanidade, ela evoluiu sim, por mais que a gente pense que não, porque às vezes a gente tem a tendência de falar assim, nossa, estamos no século XXI, né? Estamos em 2026 e o pessoal ainda está pensando dessa maneira, a gente ainda está pensando dessa forma. Só que tudo isso, né, a evolução humana,
ela saiu desse campo mais instintivo e agora a gente está indo para o campo mais consciencial. Então, quando a gente fala da cruz da encarnação do planejamento, a gente fala de seres humanos que estavam ligados totalmente no inconsciente. Então, ao longo das eras, até porque o cérebro humano, tá? Só para vocês poderem compreender, ele é uma evolução de 5.000 anos para cá, entende? A gente pensa que não, mas a neurociência ela explica que o humano ele tem, né, toda essa capacidade de sobrevivência, mas o cérebro humano no nível de consciência de 5 anos para cá, que a gente começou a raciocinar sobre as coisas. Então, assim, quando a gente olha para ver a evolução da humanidade, né? A gente percebe que a gente sai daquele instinto animal de sobrevivência, que é instintivo, onde a gente aprende por repetição, e a gente começa a vir agora com pensamento crítico. Então, a era do planejamento, ele é o fim do eu animal, ele é o fim dessa inconsciência, ele é o fim dos relacionamentos e a busca pela troca, que é o dinheiro, né? A profissão que faz a gente pagar as nossas estruturas físicas, tá? De uma forma mais instintiva, mais do eu animal. Né? Então, ao longo desses 418 anos que a gente passou na era anterior, a gente teve acesso à última fase da contração humana, né? Que é a escassez, o apego, a dependência, a codependência, e assim por diante, o status, a comparação. Por quê? Porque ele fazia essa parte do passado, que é o corpo mais instintivo, que é a da linha dos desejos. Né? Quando a gente passa agora para a nova era, que é a era da cruz da encarnação da Fênix adormecida, ela já traz a gente a consciência, a integração, o poder de escolha, né? Por isso que ela nos traz o campo da soberania. Por quê? Porque ela nos dá a capacidade, a partir do córtex frontal, né? Que é o poder da cocriação, do poder pessoal e da nossa verdade interna. Só que isso é muito confuso nessa transição, porque a partir do momento em que a gente está numa última fase do eu animal, né? Do instinto do eu animal, onde a gente está em busca da sobrevivência, em busca desse lugar, da estrutura externa, né? Que a gente busca mais pelo que é conveniente, né? Então, por exemplo, eu vou buscar um emprego que me paga X, não importa se eu gosto ou não gosto. Ou eu vou me relacionar com um tipo de homem ou um tipo de mulher que esteja dentro dos pré-requisitos que encaixa dentro do meu sistema e não aquilo que de fato eu tenho afinidade. Então, na cruz anterior, a gente era baseada por esse campo de raciocínio lógico, né? Então, tanto que quando a gente aprende a Constituição septenária, a gente percebe que o campo do ego, ele é o último, né, da linha da racionalidade do eu animal, onde o homem, ele percebe o que ele deseja e dentro dessa linha do desejo, ele busca um campo intelectual, um campo de raciocínio lógico para encontro daquilo que ele queira construir na vida. Até hoje eu tive um assunto muito interessante, né, no período da manhã, que eu falo, que eu até comentei com o Fernando, que existe uma diferença entre inteligência, né, e intelectualidade. Entende? Existem pessoas muito bem dotadas no seu campo intelecto, mas elas não são tão inteligentes. E tem pessoas que são muito inteligentes, mas elas não têm um campo intelectual bem dotado. E o que isso define dentro do campo dessa transição que faz a gente perceber a maneira como a gente vai se relacionar daqui para frente com a vida espiritual, que é o campo dos afetos, e a vida material, que é o dinheiro, né? Vamos pensar dessa maneira.
O lado intelecto, né, o lado mais do raciocínio lógico, ele é o nosso campo do cérebro do hemisfério esquerdo, onde a gente vê o raciocínio lógico, onde a gente entende, né, os padrões que se repetem e que a era do planejamento nos ensinou isso, né? Porém, a inteligência, ela vem do campo mais